Aleluia, graça e paz, irmãos. Já te disse que eu te amo hoje? O Vini me entende. Os irmãos desligam o ar-condicionado pra não atrapalhar a voz, né? Mas eu já chego aqui e já olho, ele já vem. Obrigado, lindão. Glória a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Que bom que você veio. Glória a Deus. Tem um pessoal aí nos visitando hoje. Tem um pessoal aí que eu olhei a primeira vez, achei que era um visitante, mas eu olhei a segunda e falei, não, é o irmão, que faz tempo que ele não vem mesmo, né? Não vou citar alguns nomes aqui para não deixar alguns constrangidos, mas a igreja tá bonita hoje, irmão. Olha aí pro seu irmão e diga assim, que bom que você veio. Glória a Deus. Fala assim, todo domingo tem. Glória a Deus. Que bom. Quero chamar a irmã Ana Carla aqui. Nós vamos dar mais um testemunho hoje aqui. Louvado seja Deus. A gente tem falado muito sobre o poder de Deus, irmão. E o Senhor tem operado no nosso meio. Amém? Glória a Deus. A paz, igreja. Eu vou ser bem breve aqui. É que eu precisava vir aqui dar meu testemunho. Muita gente já sabe desse testemunho, mas Deus me incomodava muito que eu tinha que falar. E fez um ano, agora vai fazer 2 anos, para falar a verdade, em fevereiro, que eu tô na Viva, e quando eu cheguei na Viva eu estava doente, né? Eu estava com câncer de mama. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito inchada, o meu tratamento não dava resultado. Eu tô emocionada de lembrar. E o meu tratamento não dava resultado, eu estava com a minha família toda destruída, eu e meu marido, a gente estava separado, meu filho estava num processo bem difícil, e aqui eu fui muito acolhida, e fui levando todo o aprendizado que eu recebia, eu pegava com unhas e dentes e falava, é isso que eu quero para mim. E hoje, para a glória a Deus, eu vim aqui dizer que eu fui curada pelo câncer de mama. É lindo. E a minha família foi curada, minha família foi restaurada. Deus curou em todas as áreas. O meu filho é uma bênção. O meu filho aqui com a gente, o meu marido, a minha casa hoje serve ao Senhor. E foi tudo através de um convite de eu ter aceitado da Renata e ter vindo para cá e ter sido acolhida por tantas pessoas aqui. E aí me deu força, e é engraçado que passava pouco tempo eu lá no médico, o médico falava, nossa, o seu tratamento agora está dando resultado. Nossa, que diferença que está dando, porque enquanto eu estava em casa eu só perguntava por quê. Então, a minha fé me ajudou, mas de tantas outras pessoas que aqui comigo estavam também oraram e pediram pela minha cura, e assim eu fui atendida. E eu fui no médico semana passada, e eu uso o Potocart ainda, que é para onde passa a quimioterapia. E o doutor tinha falado que eu ia ficar com 7 anos com ele, porque podia haver recidiva do câncer. E aí eu fui na oncologia semana passada e ela me deu a carta para tirar, que ela falou que não tem porquê mais eu utilizar ele. Então glória a Deus. É isso. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós pregamos porque nós cremos, amém? Louvado seja Deus. Essa irmã é uma bênção. Tá ali o irmão ali atrás, o Edson, né? Para alguns sabiá, olha o Joãozão aí. O Edson, o cara tem 2 metros de altura, desse tamanho assim. E ele vive chorando agora aí pelos cantos da igreja. Não sei o que está acontecendo com esse irmão aí.
que bênção. Deus abençoe e guarde e use esse testemunho para a glória dele, que muitas pessoas se acheguem ao Senhor por causa da vida e da família de vocês. Em nome de Jesus. Alguém pode dar um glória bem alto aí? Amém. Glória a Deus. O som tá muito, muito bom aqui, irmão. Obrigado, viu? Tá maravilhoso aqui o som. Irmãos, hoje tá uma bênção para pregar aqui, viu? A terra tá preparada, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. E eu venho, irmão, pedindo ao Senhor que a igreja entenda nesses dias o que Deus está falando. E Deus, Ele fala o tempo todo, amém? Nós que precisamos aprender a ouvir, né? Estar sensível para poder ouvir o que o Senhor está falando. E Ele está falando no meio da igreja, né? Como a Lívia deu testemunho aqui, como a irmã Ana Carla deu testemunho aqui agora. Deus, Ele está operando, Deus tem o tempo dele, Deus está fazendo, Ele está trabalhando, Deus está vivo e Ele está aqui com a gente, irmão. Esse é o Deus que nós servimos, né? E não tem a ver com a igreja viva, tem a ver com os filhos de Deus nessa terra. E nós somos uma pequena parte dos filhos, por isso também temos direito, por isso também podemos viver esses milagres que nós temos visto. Eu quero falar, irmão, com vocês hoje, um pouco relacionado a isso, talvez para alguns que ainda precisem alcançar um milagre, assim como eu. Porque nós alcançamos alguns milagres nas nossas vidas, né, irmão? Mas a gente sempre vai precisar do favor de Deus, todos os dias, né? E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês hoje aqui. É algo que Deus tem me ministrado de uma maneira muito forte. Nós estamos encerrando o ano, nós estamos encerrando um ciclo, mas não podemos encerrar esse ciclo sem preparar o próximo ciclo, né? Sem preparar o próximo ano, sem preparar a terra para que a gente possa viver nos próximos dias tudo aquilo que Deus, Ele quer fazer em cada um de nós, nas nossas casas, nossas famílias. E isso está muito ligado, irmão, a como está o meu coração para receber tudo isso. Porque Deus é o mesmo, amém? Você crê nisso? O Deus que curou a Ana, o Deus que abriu uma porta para a Lívia, respondeu o sonho, é o mesmo Deus que você ora, que você clama, que você adora, é o mesmo Deus. Agora algumas coisas acontecem na vida de alguns e em outros não, por quê? Porque às vezes o nosso coração está bloqueado, travado, está infrutífero, está estéril para receber o que Deus quer fazer, né? E que o Senhor fortaleça a nossa fé nesses dias. Que Ele possa fortalecer o nosso coração para poder entender tudo o que Ele quer fazer na minha vida e na sua. Amém? Eu tenho ministrado sempre com um tema aqui, e hoje o nosso tema é Minhas Guerras. Tem alguém que tem luta aqui? Tem alguém que tem guerra? Oh, Jesus, meu Deus do céu, é muita luta, não é, irmão? Gente, todos nós temos guerras, todos nós temos dificuldades, né? Alguns de nós pensam que é mais coitadinho que o outro, né? Às vezes a gente vê, tem coisas que acontecem na minha vida, não é não, irmão. Não é não, na minha também, na do irmão também acontece, é daí para lá, né? Existem guerras, existem lutas, e nós precisamos travar essas guerras. E eu coloquei o tema de minhas guerras, por quê? Porque cada um tem a sua, amém? Nós vamos falar um texto aqui e eu vou dar 3 pontos de vista sobre a mesma história, para você poder perceber que cada um tem a sua luta, cada um vive a luta de uma maneira, e nós precisamos entender que nós vamos ter guerras, nós vamos ter batalhas, nós vamos ter lutas, mas por isso nós também teremos vitórias, conquistas e seremos abençoados em nome de Jesus. Precisamos crer nisso. Eu quero que você abra, por favor, irmão, 2 Samuel. Faz bastante tempo que eu não prego sobre isso, e eu creio que essa palavra vai ser um divisor de água na vida de algumas pessoas aqui. 2 Samuel capítulo 9.
2 Samuel capítulo 9, nós vamos ler do 1 em diante. Diz assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe a Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis-me aqui, teu servo. Verso 7. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão e pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar, Pai? Nós te damos graças mais uma vez nesta noite. Obrigado, meu Deus, por este tempo. Obrigado por este culto. Obrigado pela vida e pela família de cada um, Senhor, dos meus irmãos que estão aqui, os outros que não puderam estar hoje, Senhor, aqueles que estão nos assistindo também, meu Deus, que o Senhor possa, de alguma maneira, Pai, com esta palavra, transformar a realidade, que haja uma mudança real nos nossos corações, nas nossas vidas, e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos. Nós vivemos em dias que são dias difíceis, para alguns caóticos, né? Caos mesmo, né? Muita luta, muita guerra, muita batalha, né? Eu tenho dito isso aqui, algumas coisas nesse sentido com frequência, porque nós às vezes destruímos um gigante e logo aparece outro, né? E parece que é uma luta sem fim, parece que é algo que não vai terminar, né? E nós estamos lendo uma história aqui, a história de Mefibosete, mas eu quero começar falando primeiro tópico: esteja do lado certo de uma guerra. Nós vamos falar sobre guerra aqui. Amém? Então nós precisamos entender que uma guerra, ela tem no mínimo dois lados, certo? Ela tem, é uma guerra, uma coisa contra a outra, é o mundo espiritual contra a carne, é o nosso desejo contra muitas vezes o desejo de Deus para nós. Há uma batalha acontecendo o tempo inteiro nas nossas vidas, então nós precisamos escolher o lado certo dessa guerra. E nem sempre é fácil fazer isso. Nem sempre é fácil escolher o lado certo. Então hoje o que nós deveríamos fazer é identificar se realmente nessas batalhas que temos enfrentado, nessas guerras que temos lutado, se nós estamos do lado certo. Por que eu falo isso? Eu quero falar um pouquinho sobre Jonatas. Jonatas é pai de Mefibosete, amém? E amigo de Davi. E Jonatas é filho de quem? Saul, que é inimigo de Davi.
Então perceba uma coisa: Saul é o rei, e Saul é inimigo de Davi. Então Jonatas é o príncipe, é o filho do rei, e é o amigo de Davi. E está rolando uma guerra, irmão. Está rolando uma batalha. E aí o que o Jonatas faz? O Jonatas faz uma aliança com Davi, o inimigo do seu pai. E eu consigo dizer para você aqui, irmão, que Jonatas fez uma aliança contrária à vontade do pai dele, para poder escolher o lado certo. E às vezes nós vamos contrariar alguns desejos que são nossos, algumas coisas que agradariam outras pessoas que são próximas a nós, para tomar a decisão certa, para se posicionar de uma maneira certa, para estar do lado certo de uma guerra. Porque quem é frouxo morre numa guerra, irmão. Quem entende isso? Se você for mole e disser assim: poxa, eu sei que ali é o lugar certo, mas eu vou deixar tal pessoa chateado, você vai morrer nessa guerra. Você vai sofrer nessa guerra. E você e a sua família vão sofrer nessa guerra. Quem quer sofrer aqui? Alguém? Quem quer vencer as guerras? Então nós precisamos estar do lado certo de uma guerra. Vamos voltar um pouquinho, 1 Samuel capítulo 20, para a gente poder entender do que nós estamos falando aqui. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 20, do 12 ao 16. E disse assim, vou esperar um pouco, vai. Volta um pouquinho e fica aberto aí, que daqui a pouco a gente vai avançar. Obrigado, irmão. 1 Samuel capítulo 20, versículo 12, diz assim: E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, a estas horas sondarei meu pai, o Saul. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça como Jonatas o Senhor, o que este aprouver. Se não te fazer saber, e eu não deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai, se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Estava rolando, irmão, uma guerra. E essa guerra era o quê? Saul, ele estava com medo de perder o trono dele. Ele sabia que ia perder. Samuel já tinha avisado ele. E aí o que ele queria fazer? Matar Davi. Só que o Jonatas, ele percebeu uma coisa, irmão, que Deus era na vida do Davi. E aí Jonatas falou assim: meu pai tá doido, cara. Ele quer matar uma pessoa que é escolhida de Deus. Não tem como guerrear com Deus. E aí eles foram cunhados durante um tempo, tiveram comunhão, viraram amigos, fizeram uma aliança. E nessa aliança Jonatas fez prometer o Davi: Davi, olha, se eu te ajudar, você não vai me matar. Se eu te ajudar, você não vai matar a minha família. Por quê, irmão? Quando um rei morria, e se Saul morresse, logo Davi assumiu o trono, o que o novo rei fazia? Matava todo mundo da família do antigo rei. Para quê? Para que não surgisse um concorrente, para que não viesse alguém e dissesse assim: poxa, mas o Saul era melhor, então vamos pôr o neto dele, vamos fazer uma guerra, uma luta. Então o novo rei matava todo mundo. E o Jonatas estava ligado nisso, e ele falou assim: vamos fazer uma aliança, eu vou te ajudar, eu vou estar do lado certo da guerra, mesmo que seja o meu pai, mesmo que seja alguém que eu ame, eu vou estar do lado honesto, do lado correto, do lado que é o justo, que é o certo a se fazer. Eu vou estar do lado certo de uma guerra. E aí você vai me prometer o quê? Você vai poupar a minha casa. Então, mais ou menos 20 anos depois, Mefibosete está experimentando da graça de Deus através da vida do pai dele, do Jonatas.
Então perceba uma coisa, irmão, que eu vou dizer para você aqui. Tem lutas e guerras que acontecem na sua vida, que elas talvez não tragam uma colheita imediata, talvez elas não agreguem nada ou uma bênção na sua vida, mas elas vão servir para proteger você, proteger a sua família, a sua casa e livrar os seus filhos de todo mal. Isso te parece importante? Tem coisas que fazemos nas nossas vidas que a colheita não é para nós, é para quem vem depois da gente. Então a guerra de Jonatas era: o meu pai ficou louco, ele se afastou de Deus, eu não posso fazer alguma coisa contra o meu pai, mas eu posso estar do lado certo de uma guerra, eu posso ouvir o que o Senhor está me direcionando, e por isso eu vou me posicionar no que Deus tem para minha vida, porque assim eu vou estar guardando a minha casa e a minha família. Esse é o lado de Jonatas em uma guerra. Ele não tem muitas possibilidades, mas ele escolhe a possibilidade correta. E tem gente, irmão, tem alguns de nós, ou nós em algum momento, que tomamos decisão errada, partido errado, ficamos do lado errado. Por quê? Porque a gente está do lado de alguém que a gente ama. A pessoa está errando, mas eu sou conivente com o erro. Por quê? Porque senão vai ficar chateado. Porque senão, irmão, sai dessa. Porque quando você se posiciona, no momento, pode até haver uma tempestade, uma luta, uma guerra, mas depois o que virá será como colheita muito melhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Escolha sempre o lado certo, escolha sempre o lado justo, escolha sempre o lado honesto, porque isso vai de alguma maneira refletir sobre você ou sobre algum dos seus. E Mefibosete foi alcançado por causa da aliança que o pai dele fez. Ele era pequenininho, 5 anos de idade Mefibosete tinha, pequenininho, mas ele experimentou da bondade de Deus por causa de uma atitude do seu pai. Eu vou fazer uma pergunta para a gente refletir, irmão. Qual o legado você está deixando para os seus filhos? Quando seus filhos olham para você, eles enxergam o quê? Quem é o pai? Quem é a mãe? As pessoas que você é referência, porque às vezes não é os nossos filhos só, você também é referência para toda a sua família, ou para amigos, ou no lugar onde você está. Que tipo de referência você tem sido? Que tipo de legado? Que tipo de atitude que tem gerado? Qual a importância das suas atitudes no lugar aonde você está colocado, no lugar onde você vive? Você entende isso? As nossas atitudes, elas são um legado para a próxima geração, para aqueles que vão usufruir de alguma maneira do que nós estamos fazendo hoje. Então não se preocupe só com você, porque a nossa vida passa muito rápido, irmão. Se preocupe com o que você está plantando, para que quem vem depois de você também, de alguma maneira, seja abençoado. Amém? Segundo, quando vencer uma batalha, lembre de quem te ajudou. Isso é legal, hein? Vamos voltar lá para o 2 Samuel, no 9 de novo. 2 Samuel capítulo 9. Quando vencer uma batalha, nós estamos em guerra, amém? Tem hora que a gente vence, tem hora que a gente ganha, né? Sim ou não? Nessa história aqui, a gente vai perceber uma coisa: todo mundo perdeu alguma coisa e todo mundo ganhou alguma coisa. Uma batalha é feita disso. Não existem só vitórias em guerras, existem derrotas também. O Jonatas, ele ganhou isso, o legado sobre a vida do filho dele, mas o Jonatas perdeu a vida dele. Você entende isso? Nós perdemos também. E o Davi também teve lutas, teve guerras, teve derrotas. Ele perdeu o amigo, ele perdeu muitas pessoas nas lutas, mas ele teve vitória, irmão. E ele venceu essa guerra contra Saul. E aí o que aconteceu? Ele é o rei agora. Nós estamos falando de um outro Davi. Um Davi que estava sendo perseguido pelo rei. E agora nós estamos falando de um Davi que já é o rei. E aí o que ele pensa? Um dia ele está lá, irmão, tomando café da tarde. Imagina, no palácio, devia ter uns queijos muito bons lá. Estava lá, tudo servido, uma maravilha, né? Talvez até camarão no café da tarde, vai saber. A imaginação é o que você quer comer, amém? É a mesa do rei, pode ter de tudo lá.
Alguém já fala uma feijoada, né? Alguma coisa assim desse tipo. Picanha aqui, ó. Tem uma voz aqui vindo, não sei da onde, falando picanha aqui, ó. Tava lá, irmão. Café da tarde, tinha o quê? Picanha, japonês, camarão. Tava tudo lá na mesa. E o Davi comendo lá, o rei Davi, comendo com os filhos dele. E de repente o Davi lembra o quê? Versículo 1 diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Davi, ele está lá, fazendo a refeição dele, está lá de boa no palácio, está lá num tempo de calmaria, e aí ele lembra: eu estou aqui porque o rei queria me matar, mas o filho do rei, que era o meu amigo, que fez uma aliança comigo, ele me ajudou, e agora eu estou aqui, eu sou rei, agora eu estou de boa. Agora eu estou vivendo aquilo que Deus planejou para a minha vida. Agora eu já venci algumas batalhas. O que o Davi faz? Ele fala: eu tenho uma conta para pagar. Eu tenho alguém que me ajudou a chegar aqui. Esse alguém não está mais entre nós, então eu vou fazer com que o filho dele receba aquilo que eu fiz como combinado, como pacto, como aliança. Irmão, isso daqui serve para alguns de nós hoje aqui. Porque ninguém faz nada sozinho. Perceba isso e entenda isso. Porque às vezes quando a gente vence uma batalha, uma guerra, a gente fica meio orgulhosão, né? O pai tá na casa aqui, ó. Fiz o meu nome aqui, ó. Cadê aquele Saul lá que queria me derrotar? Morreu, e quem que tá aqui no trono agora, né? Às vezes, irmão, inconsciente, a gente vai se enchendo de orgulho, a gente vai querendo achar que as vitórias vieram pela nossa força, pelo nosso poder. O Davi nos ensina algo aqui. Ele disse: eu venci, mas porque muitos me ajudaram. Ele lembra que para chegar a viver o que Deus planejou para a vida dele, outras pessoas fizeram parte do processo na vida dele. E ele não se omite. Ele podia pensar o quê? O Jonatas já morreu, então deixa quieto. Se ele estivesse vivo, eu ajudava ele, mas já morreu, está morto. O que ele pensa? Ele morreu, mas ele teve filho. Tem alguém ainda da casa do Jonatas, porque eu tenho que cumprir a minha palavra, porque eu tenho que fazer aquilo que eu prometi para Jonatas. Então, irmão, escuta isso e entenda bem. Ninguém faz nada sozinho, ninguém vence sozinho. Então pense no seu coração o seguinte: quando você vencer uma guerra, lembre daqueles que te ajudaram durante as batalhas e manda chamar. Porque tem gente, irmão, sabe o que? Marido e mulher, um vai lá, trabalha, o outro está em casa lavando louça. Aí de repente ganha um pouquinho mais, é promovido, vai bem na empresa, fala o quê? Esse não é eu me matar, a gente não tem nada, irmão. É um conjunto. Ninguém vai sozinho. Se não tiver ninguém para cuidar dos filhos, se não tiver ninguém para fazer o feijão lá na rua, você se achando sabichão, ou vice-versa, né? Porque hoje em dia tem muita mulher que é mais orgulhosa do que homem. Com todo respeito às irmãs, né? Amém? Mas algumas verdades a serem ditas aqui, né? Meu marido é um imprestável, se não sou eu fazer as coisas, nada sai do lugar. Nós somos um corpo. Nós precisamos ter unidade. Você pode ir sozinho durante um determinado momento. Vai chegar um momento que você vai perceber que foi a pior besteira que você fez na vida, porque não dá para construir nada sozinho, não na presença de Deus. Tem uma frase que eu gosto sempre de falar: no reino de Deus não existe carreira solo. Não tem, irmão. É um conjunto, é um corpo. Na sua família é um conjunto, cada um fazendo a sua parte. Então quando você venceu uma guerra, lembra de quem ajudou você a chegar lá. E manda chamar. Não adianta só lembrar. Manda chamar. Manda chamar. Coloca na mesa, abençoa essa pessoa, declara sua gratidão, faça o que você puder fazer na direção dela, para que você também seja uma resposta de Deus na vida dela, como ela foi na sua. Dá para entender? Glória a Deus, então amém. O Davi fez isso. Davi teve muitos erros, irmãos, assim como eu e você também.
é ser humano, mas o Davi nos ensina algumas coisas de princípios valiosos. Então, honra a aliança que você fez. Honra. Ele fez uma aliança com Jonatas e ele honrou. Honra a aliança que você fez e você vai prosperar em todas as coisas na sua vida. Lembra de quem te ajudou, de quem está te ajudando e manda chamar. Hoje é uma ótima oportunidade de fazer isso. Terceiro, o motivo da guerra pode se tornar o motivo da vitória. Olha isso, eu vou repetir. O motivo da guerra pode se tornar o motivo da vitória. Depende de como a gente olha para isso. 2 Samuel ainda, capítulo 9, versículos 7 e 8. 6 e 7, perdão. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, escuta isso. Por que o Mefibosete teve que ir para Lodebar? Porque ele era neto de Saul e filho de Jonatas. Por que depois de 15, 20 anos, o Mefibosete veio, chamado pelo rei, foi abençoado e sentou na mesa do rei com os filhos do rei? Por quê? Porque ele era neto de Saul e filho de Jonatas. Você percebe? O mesmo motivo tornou a vida de Mefibosete uma bagunça. O mesmo motivo foi o que transformou a vida de Mefibosete em uma vida muito abençoada. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você olhar hoje, o problema que você está enfrentando, a guerra que você tem na sua vida, isso tudo pode ser transformado na maior bênção que você vai viver diante de Deus. Porque guerra, irmão, elas foram feitas para ser lutadas. As batalhas existem, nós precisamos ter ousadia, coragem de enfrentar. Quem se posiciona na presença de Deus e luta uma guerra, pode demorar 1 ano, 15 anos, quem sabe até 20 anos, mas uma coisa eu tenho certeza: aqueles que estão com Deus terão vitória nas suas guerras e nas suas batalhas. E o motivo da tua guerra, o motivo do teu choro, né, como o salmo foi dito aqui, talvez você esteja semeando com choro, pode sim, eu creio que será o motivo da sua maior alegria. Então se posicione, fique firme, não olhe para a luta, olhe o que você precisa fazer para vencer essa luta. Você entende isso? Porque nós olhamos muitas vezes para as guerras e nos paralisamos, olhamos para o gigante e paralisamos. O que nós precisamos fazer, aprender a fazer, é olhar a dificuldade e pensar, e entender, e buscar em Deus, quem sabe, qual vai ser o caminho, as atitudes que teremos que tomar para que a gente possa enfrentar e vencer essas guerras. Então o Mefibosete estava lá, ele teve que ir lá para Lodebar, ele enfrentou várias dificuldades, porque ele era neto do Saul. Mas pelo mesmo motivo, ele foi exaltado e foi trazido para o palácio para viver na casa do rei. Nós precisamos olhar, irmão. Mais uma vez falando da nossa família, quem sabe a guerra que você vive hoje é familiar. As lutas que você tem hoje é na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com o distanciamento de algumas pessoas da sua família com Deus. Talvez a sua luta seja no seu trabalho, as suas dificuldades sejam que você só encontra desafio, problema no seu trabalho. Tudo isso, todos esses motivos podem ser sim o motivo do nome do Senhor ser glorificado sobre a tua vida. Depende de como nós enxergamos isso. Não paralise diante de nenhuma guerra. Não tem nenhum inimigo maior do que Deus. Alguém se alegra com isso?
não existe nenhum inimigo que possa vencer a Deus. Então, se você estiver com Deus, você também pode vencer qualquer inimigo, qualquer exército, qualquer gigante na sua vida, em nome de Jesus. Quarto, talvez aqui, irmão, agora esse tópico seja o que a gente deveria passar um marca-texto aqui, que na verdade é o que me motivou a falar sobre isso hoje. Quarto tópico: não culpe ninguém por suas guerras. Eu quero voltar um pouquinho, 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Segunda Samuel 4:4 diz assim: Jonatas, ele era vivo ainda, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Foi na época da sua morte. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Olha só, irmão, essa história, vamos na raiz disso daqui. O Mefibosete é alguém normal, uma criança perfeita, amém? Fica pulando, correndo aqui na igreja. Você já viu alguma criança correndo aqui na igreja? Não é seu filho, né? E nem a minha filha também. Eles ficam correndo aqui, são cheios de saúde, são uma bênção de Deus, né? Mefibosete era assim, estava tudo certo na vida dele. Sabe quem era o Mefibosete? Alguém que nasceu em um palácio, berço de ouro. Quem já ouviu falar essa expressão? Mefibosete nasceu no berço de ouro. Ele comia o camarão, comia o japonês, comia a picanha e comia o pão de queijo também. Comia o que ele quisesse, na hora que ele quisesse. Ele era rico, berço de ouro. O vô dele era o rei, o maior da nação. E aí, irmão, em algum momento, o que acontece? Cai um parafuso na cabeça do vô dele, do Saul. Ele fica doido, começa a fazer coisas que não fazem sentido. Deus toma o reinado dele. O Mefibosete é uma criança, não está entendendo nada. Ele está lá só vivendo a vida dele. De repente chega uma notícia lá no palácio. Qual é a notícia? Saul morreu. E o Jonatas? O Jonatas morreu. E o que isso significa, irmão? Eu disse há pouco aqui. Significa que o novo rei vai vir na casa do antigo rei e vai matar todo mundo. E aí a ama, uma mulher que criava o Mefibosete, uma babá, uma pessoa que cuidava ali daquela criança, o que ela pensou? Já deve estar chegando alguém aqui para pegar esse menino e matar. O que ela falou? Eu preciso salvar ele. Eu tenho que sair correndo daqui com essa criança. E ela sai literalmente, segundo a Bíblia, correndo com essa criança. Só que no meio dessa fuga acontece um acidente. Você já sofreu algum acidente, irmão? Está andando de bicicleta e caiu, está andando de carro, bateu, acidente. Quem que sai de casa hoje fica pensando, hoje eu quero sofrer um acidente? Acidente é alguma coisa inesperada. É alguma coisa que ninguém planejou, mas aconteceu. E aquela mulher, ela fala o quê? Eu preciso salvar essa criança. Ela sai correndo. E talvez, faltou prudência. Talvez ela não estava pensando. Talvez ela passou mal. Não sei. Mas ela tinha uma motivação no coração dela, que era salvar aquele menino, que era ajudar ele, que era cuidar dele. E às vezes nós culpamos pessoas pelos nossos fracassos, pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades. Às vezes nós culpamos pai, nós culpamos mãe, culpamos alguém que nos criou, culpamos um marido, culpamos uma mulher. Às vezes nós elegemos alguém. Por quê? Porque a gente precisa descarregar isso em alguém. A gente precisa dar um nome para a nossa dor, dar um nome para aquilo que deu errado na nossa vida.
E aí o que acontece? A gente fica pensando assim, se aquela mulher não tivesse saído correndo igual uma doida, eu estava andando normal até hoje. E às vezes a gente fica pensando, se minha mãe não tivesse feito isso, eu não estava passando por isso. Se meu pai não tivesse ido embora, eu não estava passando por isso. E tem muito adulto, homem e mulher de Deus, que vive ainda, nos dias de hoje, colocando culpa em outras pessoas pelas suas dores, pelos seus fracassos. Eu vim aqui, irmão, para tirar essa muleta de você hoje. E dizer, não culpe ninguém. Por quê? Porque talvez as pessoas tenham feito algo que marcou você. Mas muitas vezes, a intenção era uma intenção boa, de salvar você. Às vezes a gente só lembra da porrada que tomou, não lembra que alguém não dormiu para cuidar da gente. Quem tem filho sabe, né? Quem tem filho novo ainda sabe, né? De madrugada tem que levantar, é cólica, é fralda, é leite, né? Ainda até os dias de hoje, eu não sei se eu podia falar isso, mas o Marcelo ainda faz leite para a Emily. Até os dias de hoje. A Emily já tem quase 30 anos. E alguns, né, estendem um pouco mais, outros um pouco menos. Mas, irmão, o que a gente faz quando tem um filho pequeno? A gente cuida, acorda de madrugada, balança, tá com cólica, a gente levanta, né? Vai dar mamar, vai trocar fralda, vai na farmácia de madrugada comprar um remédio, né? E aí a gente marca algumas pessoas, pai, mãe, alguém que cuidou da gente, pelo fato negativo e ignora tudo isso. Que alguém deu a teta para você ficar pendurado lá até 2, 3 anos de idade. Só olha o que deu errado. Então eu tenho algo para te falar, irmão, que talvez seja para destravar a sua vida. Ninguém é culpado pela sua guerra, ninguém. Porque talvez alguém até possa ter motivado mesmo, porque existem pessoas maldosas mesmo, infelizmente. Mas no momento que o Senhor Jesus nos encontra, Ele substitui na nossa vida tudo que era maldade, troca o fardo que é pesado por um fardo leve, e Ele traz a opção de termos a bondade dEle na nossa vida, no nosso coração e em todos os dias. Então aquelas pessoas que erraram contra nós não são culpadas, irmãos. Agora nós temos um Deus que transformou e pode mudar de uma maneira real a minha realidade e a sua. Só que é uma muleta, me ajuda. Tem gente que se acha mais seguro com uma muleta. Ah, é tempo de soltar as muletas. Eu sou triste porque alguém fez isso. Você também fez. Talvez você não tenha feito a mesma coisa, mas nós erramos o tempo todo. Então nós precisamos entender isso. Ninguém é culpado. Aquela mulher, ela estava com uma motivação nobre. Ela queria salvar a vida daquela criança. Mas aconteceu um acidente. E durante o nosso percurso, irmão, a nossa caminhada, a nossa vida, alguns acidentes vão acontecer. Coisas que nós não queríamos que acontecesse. Coisas que nós sofremos quando acontece. Que machuca. Estou sendo nenhum doido aqui. Mas o que eu estou dizendo para você é: não culpe ninguém. Não culpe, porque existe um amor sobre a sua vida que é capaz de curar tudo isso, transformar tudo isso, que é o amor de Deus por nós. Então libera essas pessoas e siga a sua vida, irmão. Siga a sua vida sem culpar ninguém. É mais fácil culpar. É mais fácil falar: eu não consigo um bom emprego porque meu pai não me pagou uma faculdade. É mais fácil, porque você se esconde. Se esconde da sua responsabilidade. A sua vida é responsabilidade sua. Você entende isso? Deus deu para você. A sua vida é exclusivamente responsabilidade
sua. E aí eu preciso tomar isso, essa responsabilidade. Se eu quero vencer a guerra. Alguém quer vencer a guerra aqui? Então eu preciso, no meio dessa guerra, falar: a minha vida é minha responsabilidade. Se não deu certo até agora, eu vou me posicionar, eu creio que Deus vai me ajudar, e eu vou fazer a minha parte para vencer as minhas guerras. Não é culpa do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, do meu marido, do meu filho, do papagaio, não é culpa de ninguém. Agora eu vou me posicionar, eu vou vencer as minhas batalhas. Com a ajuda de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com a ajuda de Deus eu vou me posicionar, eu vou vencer as minhas batalhas, eu vou largar as minhas muletas e eu vou enfrentar os meus inimigos até que eu conquiste a minha vitória. Não culpe ninguém pelas suas guerras. Quinto e último, ter ido a Lodebar não foi sua escolha, mas sair de lá será. Tá ligado com o que eu estou falando aqui agora? Perceba isso, ele era uma criança, ele foi colocado lá. Quando nós somos criança, nós podemos tomar as nossas próprias decisões? Não. Ele era uma criança, tinha 5 anos, sofreu um acidente, era coxo, aleijado praticamente. Ele não podia escolher, ele foi levado. Em alguns momentos na nossa vida, nós somos levados para lá, para cá, porque nós não temos a opção. Então, ser levado ao Lodebar, ir ao lugar do esquecimento, da tristeza, da guerra, da luta, talvez não tenha sido a tua decisão, mas sair de lá tem que ser. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades, a transformar o que era choro em riso, a transformar o que era tristeza em alegria. Nós precisamos aprender a nos posicionar. Por quê? Porque às vezes nós somos jogados em algum lugar. Aparece um desemprego, uma doença. Tem coisas que nós não escolhemos na nossa vida. Tem guerras que simplesmente aparecem, acontecem, e nós não temos escolha. Quem escolhe ficar com câncer? Ou não ter o câncer, como a irmã Ana Carla contou o testemunho aqui. Ela não escolheu ficar enferma, mas ela teve que se posicionar para lutar contra a enfermidade. E com a ajuda de Deus ela venceu essa batalha. E é assim na nossa vida. Às vezes aparece uma guerra que nós não escolhemos, um inimigo que se levanta que nós não esperávamos. Às vezes nós somos levados a alguns lugares que nós nem plantamos algo para que isso fosse uma colheita. Não escolhemos ir para lá. Mefibosete, ele era uma criança, não escolheu ir para Lodebar. Mas quando alguém, o rei, mandou chamar ele, ele teve que tomar uma decisão na vida dele. Aquela decisão, irmão, foi de bênção para a vida dele. Mas podia ser que quando ele chegasse lá, o Davi matasse ele, para falar assim: ainda está vivo alguém de lá? Então vamos acabar logo com isso. Então você imagina, o Mefibosete teve que ir no caminho com esse pensamento. Alguém disse assim: o rei lembrou de você, lembrou do Jonas, está te chamando lá para ir na casa dele. Ele podia pensar assim: esse cara está armando para mim, ele vai me matar, vai matar minha família, eu não vou não. Ou ele podia se levantar e enfrentar a guerra. Foi o que ele fez, meio sem entender. Ele chega para o Davi e fala assim: eu sou um cachorro morto. Ele está diante do rei, o rei está falando que vai abençoar. Sabe o que ele está fazendo? Lambendo as feridas. Eu sou um cachorro morto, eu sou um nada, eu sou um ninguém, eu sou um aleijado, eu sou um rejeitado, eu sou um pobre. E aí, irmão, ele experimenta da bondade de Deus sobre a vida dele, porque ele resolveu romper com o lugar onde jogaram ele. Ele resolveu se levantar, se posicionar, ter coragem, ir adiante e enfrentar. Deixa eu dizer algo para você, irmão: viver é difícil, você vai precisar se posicionar, lutar todos os dias. Deixa eu falar algo para você: talvez você tenha que acordar às 5 da manhã para poder conquistar o que você quer. Amanhã é uma excelente oportunidade para você colocar o seu relógio para despertar às 5 da manhã. Alguém faz assim, né? 5 da manhã. 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 5 da
Ou você acorda às 5 ou não reclama, irmão. Às vezes a gente critica os coach, né? Põe aquelas lives lá, 4h59. Aí critica quem está indo atrás dos coach. Quem vai se posicionando, vai vivendo a sua vida, vai construindo a sua vida. E você que está criticando, acordando 10 horas da manhã, está lá. Eu estou aqui em Lodebar, ninguém lembra de mim. Entreguei 3 currículos já e ninguém me liga. Tem que acordar cedo, irmão. E às vezes sabe o que acontece? Você vai dormir tarde. Aí você acorda no outro dia, você fala assim: tudo que eu queria era ficar na cama. Aí você tem a opção de falar assim: soneca, soneca. Ou de levantar e falar assim: eu sou um pai de família, eu sou uma mãe de família, eu tenho responsabilidades, eu quero alcançar, eu tenho sonhos, eu vou fazer o que precisa ser feito. Tem gente, irmão, que entra às 8 no trabalho e acorda às 7h59. Eu não vou falar quem que é. Não podia perder a piada, né? O cara é TI, né, cara? Ele não precisa nem pentear o cabelo para ir trabalhar. Ele já acorda do jeito, já vai para reunião já, né? Tô brincando porque esse cara é uma bênção, um fenômeno, tá indo bem demais, graças a Deus, na vida dele. Mas ele acorda 1 minuto antes de trabalhar. Isso é verdade. Segundo relatos dele mesmo. Se quiser alguma coisa, irmão, essa é uma máxima da nossa vida. Escuta o que eu vou te falar agora. Se você quiser alguma coisa, você tem que ir buscar. Ficar esperando alguém trazer no seu colo não vai rolar. Se você quer conquistar alguma coisa, se você quer viver alguma coisa, se você quer evoluir em alguma área da tua vida, você vai ter que ir buscar. O Mefibosete, ele teve que escolher sair de Lodebar. Lodebar é o lugar dos rejeitados, Lodebar é o lugar dos esquecidos, dos abandonados, dos tadinhos, dos que lambem as feridas, dos cachorro morto. O Lodebar é o lugar das pessoas que estão separadas em Deus no meio de uma guerra para terem grandes conquistas. É o que eu preciso entender no meu coração. Eu quero encerrar com isso, irmão. Que você tenha essa percepção, essa visão hoje. Eu posso estar em qualquer lugar hoje, não importa onde você está, irmão. Não importa. Se você tiver Deus no seu coração, a sua fé fortalecida e se esforçar, fazer o que for preciso, eu não sei de que maneira, mas de algum jeito Deus vai abrir uma porta e vai abençoar a tua vida, e você vai ser resgatado, vai ser transportado do lugar da rejeição para o lugar da bênção. Eu vou encerrar com um versículo, irmão, aqui ó, que é algo lindo, versículo 11, 2 Samuel 9:11. Eu vou encerrar com isso, nós vamos orar. Diz assim: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Olha agora. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Deixa eu dizer algo para você. Tem uma diferença em comer com os filhos do rei e comer como um dos filhos do rei. O Mefibosete, que estava lá largado, rejeitado, aleijado, quando o Davi perguntou para o Ziba, sabe o que o Ziba falou? Tem um aleijado lá, tem um sem noção lá, tem um coitado lá, tem um cachorro morto lá. Essa foi a reação do Ziba diante do rei. Esse rejeitado, esse excluído, esse largado, esse em meio a uma guerra, esse 15, 20 anos lá, esquecido, viveu toda a sua juventude, adolescência, num lugar que não era o dele. Em algum dia, Deus resolveu fazer alguma coisa na vida daquele homem, e agora ele comia na mesa do rei. Não com os filhos do rei, mas como um filho do rei. Sabe como eu enxergo isso, irmão? Como o plano da salvação na vida do homem. Nós éramos separados de Deus pelo pecado,
Mas um dia nós somos chamados por Deus, não para ser um conhecido de Deus, mas para nos tornarmos filhos de Deus. Eu prego algum filho e filha aqui? Os filhos enfrentam batalhas, os filhos têm dificuldade, os filhos são levados muitas vezes a lugares de dor, mas os filhos também experimentam da bondade de Deus, da transformação de Deus, dos milagres de Deus. E eu penso mesmo que nesses dias Deus está gerando muitos milagres aqui no nosso meio. Eu quero crer que nós vamos todos sentar na mesa do rei, como o filho do rei. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar por isso, irmão. Nós vamos orar e eu quero que você pense antes de orar o seguinte. Olha aqui para mim. Ou você continua lambendo as suas feridas, ou você enxerga essa noite como uma oportunidade de você romper na sua vida. Você entende isso? Eu posso ficar olhando para mim e falar, eu sou tadinho mesmo. O bispo está ali, ele está falando essas coisas, mas ele não sabe o que aconteceu na minha vida. Ele não sabe o que fizeram para mim, por isso que ele está falando isso. Você pode continuar com esse pensamento. Ou você pode ter o pensamento o seguinte: Deus está me dando uma oportunidade hoje de mudar a história da minha vida. Deus está me dando uma oportunidade hoje de mudar completamente o cenário da minha vida. Quem desligou o ar-condicionado aqui? Pode ligar aqui, eu tenho a prioridade, vou dar uma carteirada aqui agora. Estou derretendo aqui, liga aqui por favor, pode ligar. Me perdoe, viu, mas eu vou usar meu currículo aqui, ó. É brincadeira, eu tô derretendo aqui, irmão, não dá pra desligar o ar-condicionado agora não. Carteirada aqui, Vini, ó. Ó a carteira aqui, ó. Aí, obrigado. Escuta isso, irmão, nós vamos orar. Você precisa levar a sério que, olha que bênção, glória. Isso daqui é a mesa do rei, irmão. Antigamente a gente ficava aqui com uma toalhinha secando. Agora olha aqui, o vento vem gelado, que bênção. Nós temos uma oportunidade rica hoje aqui, irmão. Eu não estou, escuta isso, porque às vezes quem fala muito é interpretado de uma maneira errada. Eu não estou desdenhando da sua dor. Eu não estou falando que os seus problemas não são reais. Escuta isso. Eu não estou falando que você não tem dificuldades reais. Não estou falando isso. Eu sei que você pode enfrentar guerras que são horríveis, que você quer vencer e não tem conseguido. Mas eu vim aqui crendo, irmão. Eu crendo que eu sou um instrumento de Deus na sua vida hoje, para dizer que Deus pode te ajudar a vencer a batalha que você está há anos tentando vencer e não consegue. Eu não vim aqui para falar que é pequena a sua luta, que você é infrutífero porque você quer. Eu não vim aqui para falar porque você não vive os milagres, porque você não tem fé. Não, eu vim para falar que ainda há esperança para você. Eu vim para dizer que o meu Deus, o nosso Deus, Ele está conosco, Ele pode te ajudar. Independente do que você está vivendo, o Senhor pode te ajudar em algum dia. O Davi falou assim: manda chamar o Mefibosete. Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou chamando você pelo seu nome, eu vou mudar o seu cenário, eu vou mudar a história da sua vida, eu vou transformar a sua realidade. Quem sabe não é hoje que Deus está dando a oportunidade para curar você aqui nesse lugar, mas eu preciso aproveitar a oportunidade. Feche seus olhos, irmão, nós vamos orar. Comece a orar no seu lugar aí.
quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar por você. Uma canção, nós vamos adorar o Senhor. Eu quero que você saia do teu lugar, se posicione, tome coragem, para que você possa romper.